Bom, pessoal, boa noite. E atendendo aí o pedido da colega, resolvi refazer a produção audiovisual do exercício, de uma maneira que o áudio fique num volume mais adequado e que permita a possibilidade de vocês ouvirem um pouco melhor, tá? O exercício em questão era esse exercício aqui, o exercício número 2 da apostila, onde nós iremos montar a reprodução dele lá dentro do LibreOffice, tá? Aqui é só uma imagem, vou abrir aqui a produção. Esse já é o exercício só digitado, entretanto não existe nenhum volume de formatação. Nós iremos formatá-lo como um todo, de maneira que ele possa ficar organizado e também que possamos digitar as respectivas fórmulas. A primeira coisa que eu pretendo formatar aqui nesse exercício é o título, que está compreendido entre a linha 1 das células que vão de A1 até a G1. Então vou selecionar esse ambiente. Uma vez com o ambiente selecionado, eu vou clicar neste ícone aqui, ó, para mesclar e centralizar. Bom, desta forma o título já está centralizado. Se eu quiser, eu posso até aumentar um pouco o tamanho da sua fonte, aplicando assim um destaque, tá? Vou colocar o título com uma fonte do tamanho 14. Agora vou aplicar as formatações nos subtítulos. O que são esses subtítulos? São exatamente aqui os títulos das colunas, que são referentes aos valores de cada mês. Ele já se encontra centralizado, tá? Mas eu vou só para desencargo de consciência confirmar a centralização, ou seja, os títulos dos meses já estão centralizados. Observem vocês que aqui entre a coluna A e a coluna B, as contas, como o total de contas, por exemplo, está passando, está chegando quase que na coluna C. Então eu vou ter que posicionar o mouse aqui, ó, entre as duas colunas, manter o botão pressionado e aumentar a largura da célula, de forma que o título total de contas caiba numa coluna só. Prestem atenção que o meu texto já está começando a tomar forma, né? Agora o que eu irei fazer? Pegar todos os valores, área de valores monetários, selecionar toda a área que eu vou conter valores financeiros, seleciono e aplico aqui, ó, o formato moeda. Uma vez clicado no formato moeda, os valores já foram formatados na casa de IR Cifrão, né, que é a nossa moeda local, que é o real. Bom, a partir daí eu vou começar a aplicar os cálculos, tá? O primeiro cálculo que eu tenho é o cálculo do total de contas que será aplicado para cada uma dessas colunas, ou seja, aqui nesse ambiente eu vou obter o total, que é o somatório de cada uma das colunas referentes a cada mês. Por exemplo, o mês de janeiro, o valor vai de B7 até B14. Né? A fórmula que eu irei aplicar para calcular esse valor será a fórmula igual soma. Observem que eu vou dar um clique aqui na célula B15, onde eu quero digitar a fórmula, e vou fazer a inserção da fórmula. Igual soma, vou abrir o parênteses, e vou selecionar os valores. O primeiro valor vai de B7 até B14. Então vamos lá, B7, o até vocês sabem que é representado pelo dois pontos, B14. Agora eu posso fechar o parênteses e pressionar Enter para confirmar a inserção da fórmula igual soma. Pressionei Enter, agora eu já tenho um somatório de todos esses valores, que vão de B7, ou seja, que estão compreendidos entre B7 e B14. Vou fazer o mesmo para a coluna C, já que eu quero somar esses valores aqui referente ao mês de fevereiro. Como eu faço? Dou um clique aqui no ambiente, mais uma vez, igual soma, que é a função, abro parênteses e vou aplicar o intervalo, que é o argumento de função, ou seja, a água que está em C7 até a última despesa, que é a academia, que está em C14. Agora eu posso fechar o parênteses e pressionar Enter para confirmar a inserção desta fórmula. Sucessivamente eu teria que aplicar essa fórmula para B, C, D
E e F e G, representando sempre os intervalos de 7 a 14. Mas eu posso selecionar aqui uma das fórmulas aplicadas, posicionar o mouse sobre esse marcador, uma vez virou a cruzeta preta lá, eu mantenho o botão pressionado e arrasto até a área que eu quero que ele automaticamente copie a fórmula. Desta maneira, eu já inseri a fórmula do total de contas para os meses que vão de janeiro até fevereiro, ou até julho, perdão, incluindo as contas que vão de água até academia. Agora, o próximo cálculo que eu pretendo aplicar aqui é o cálculo que efetua o saldo. O que seria este saldo? Eu vou pegar o salário, ou seja, quanto a pessoa recebeu naquele mês, e vou subtrair deste salário o total de contas. Observe vocês que para o mês de janeiro, o salário está em B4 e o total de contas está em B15. Então, vou aplicar aqui uma expressão matemática, não esquecendo que toda fórmula começa com um sinal de igual. Então, eu vou colocar lá, igual o salário que está em B4, menos o total de contas que está em B15. Desta forma, ao pressionar Enter, eu aplico a fórmula para aquele intervalo. Observem vocês que deu o resultado em vermelho e negativo. Por qual motivo? Ele ganha R$500 no mês e gastou 725. Então, deu um saldo negativo de R$225. Para o segundo mês, que é o mês de fevereiro, eu não vou trabalhar com a coluna B. Vou trabalhar com a coluna C, mas o intervalo vai ser o mesmo, tá? Ó, o salário de fevereiro está em C4 e o total de contas de fevereiro está em C15. Então, eu vou aplicar a fórmula igual C4, que é o salário, menos C15, que é o total de contas, e vou pressionar Enter. Observe que este saldo já vai dar positivo, olha lá. Por qual motivo ele deu positivo? Porque ele pegou o salário do mês, que foi R$750, e subtraiu o total de contas, que foi R$735. Nesse mês, o funcionário teve R$15 de saldo. Tá? Eu posso aplicar as fórmulas para o restante das células da mesma maneira. Seleciono, posiciono o marcador aqui em cima dessa setinha, lá, ó, ele vai virar a cruzeta preta. Uma vez virada a cruzeta preta, eu montei o botão pressionado e arrasto até o final. Pois bem, as fórmulas já estão aplicadas. O que eu preciso fazer é só aplicar umas formatações visuais nessa planilha. Como eu posso selecioná-la como um todo, vir aqui em bordas, ó, e aplicar na planilha, por exemplo, todas as bordas. Assim como eu posso selecionar o título, somente o título, vim aqui, ó, nesse balde que é a cor do plano de fundo, esse baldinho que está caindo, com a setinha ao lado, eu posso escolher uma cor que eu vou aplicar para aquele título, ali da parte superior. Olha lá, eu já inverti, já fiz uma inversão de cores no fundo da célula. E assim eu posso sair formatando a minha planilha como um todo. Embora o objetivo do nosso exercício desse primeiro momento seria aplicar as fórmulas, mas se eu quiser destacar essa parte inferior aqui, ó, eu seleciono e vou lá, já pego no balde que já está com a tinta azul demarcada, que foi a tinta que eu apliquei ali em cima. Eu não preciso selecionar aqui na setinha, basta eu dar um clique no meio do balde que ele aplica a tinta azul para aquela parte do rodapé da minha planilha. Desta forma, a planilha Contas a Pagar encontra-se com todas as fórmulas aplicadas e a atividade de número 2 encontra-se encerrada, ok?